Olá! Então, hoje a live vai ser para ajudar vocês a encontrarem as vagas de segurança e meio ambiente na indústria de petróleo. Nos últimos caixinhas de perguntas que eu abri, uma das coisas que me perguntaram foi como é que se encontra, que não existem, porque as pessoas não costumam não encontrar as oportunidades de segurança e meio ambiente. Então, eu andei refletindo um pouco sobre a minha história e acho que eu consigo ajudar vocês. Antes de começar, eu queria pedir para quem tiver pergunta escrever no balãozinho, porque eu não tenho habilidade para falar e ler ao mesmo tempo. Então, no final da live, eu vou pegar as perguntas que estiverem ali no balãozinho, vou ler e vou responder todo mundo. Bom, fazendo um pouco paralelo sobre a minha história, para responder a pergunta de como é que a gente encontra as oportunidades de segurança e meio ambiente na indústria do petróleo, eu fiz uma reflexão de como é que eu fiz para entrar, porque eu tive dois momentos em que eu entrei. O primeiro momento foi quando eu entrei por estágio, eu tinha acabado de entrar na graduação, então eu coloquei currículo nas empresas de petróleo, operadoras de petróleo, para tentar algum estágio. Esse foi meu primeiro momento de entrada. O meu segundo momento foi quando eu estava retornando de uma licença de 2 anos. Na verdade, eu fiquei desempregada por 2 anos por escolha própria, onde eu voltei por meio de network. Então, o que eu fiz? Qual foi a minha estratégia nessa época? Eu entrei por um curso da área, fiz vários contatos ali e fui indicada para uma vaga, inclusive uma vaga em que eu nunca tinha atuado antes, porque não sei se todo mundo aqui sabe, mas eu sou engenheira química de formação. Mas desde quando eu entrei para estagiar na minha primeira empresa de petróleo, eu comecei na área de segurança e meio ambiente. Então, eu só tive, até aquele momento eu não tinha atuado ainda como engenheira química, só que como eu tinha experiência offshore, tinha experiência com plataforma de perfuração e tinha a formação técnica adequada, então eu fui contratada por uma vaga de terceirizada na Petrobras de engenharia química, por meio desse networking. Nesse mesmo período, eu também fui chamada para fazer um processo seletivo na empresa em que eu estou hoje. E essa segunda entrada, né, na empresa da indústria de petróleo foi por meio de LinkedIn e Headhunter. Então, eu vou mais ou menos explicar o que eu faço, ou o que eu fiz quando eu preciso ou quando eu quero ou mudar de área, na verdade de empresa, né? Mudar de empresa ou reentrar na indústria de petróleo. O que eu fiz nessa época? Eu vejo 3 formas em que a gente consegue entrar mais fácil nessa indústria. Primeiro, networking. Isso acho que funciona em qualquer indústria. Você fazer networking com as pessoas que já estão nessa indústria, tentar entender o caminho delas e absorver daquela experiência o que você pode trazer e aplicar no seu caso em específico. No meu caso, por exemplo, eu fiz networking via um curso de pós-graduação. Eu iniciei uma pós-graduação em engenharia de processos de óleo e gás na PUC. Você também tem você também consegue por sites de vagas como LinkedIn, vagas.com e nos sites das próprias empresas que atuam nesse setor. Hoje eu vou falar um pouco com vocês como é que vocês buscam essas vagas, porque a nossa área é uma sopa de letrinhas, né? Então, segurança e meio ambiente, e como a indústria também é uma indústria multinacional, a gente pode ter vagas tanto em português, a descrição da vagas, como em inglês. Basicamente, as empresas que postam vagas em português, ou elas são brasileiras ou elas trabalham para a Petrobras. Então, em geral, as multinacionais postam as vagas em inglês. Então, daí você tem que usar da sua criatividade para fazer esse mix de letrinhas e juntar health, que é saúde, o H, safety, da segurança, que é o S, o environment, do meio ambiente, que é o E. Então, juntando essas letras, você tem desde vagas escrito HSE, HSEQ, SSHE, EHS, SMA, QSMS, SMS e por aí vai. O que normalmente vem também associado à qualidade. Não tem uma empresa de petróleo que eu conheça que não tenha junto a área de segurança e meio ambiente, pelo menos sob a mesma gerência. Então, em geral, você vai encontrar vagas juntas, né? Falando sobre segurança e meio ambiente junto. Os cargos também variam um pouco. Você tem a parte de assuntos regulatórios de meio ambiente e segurança,
Inclusive, eu vou fazer uma live na terça-feira falando sobre essa parte dos assuntos regulatórios de segurança e meio ambiente que dão suporte às operações offshore. Eu digo que é o onshore do offshore, porque eu praticamente vivo a rotina do offshore, mas eu estou aqui em terra. Eu dou suporte, ajudo com que essa operação seja viabilizada, com que ela possa começar, e garanto que ela pode se continuar do ponto de vista de segurança e meio ambiente, principalmente atendimento a condicionante, atendimento aos requisitos de segurança operacional da ANP e por aí vai. Tudo que tiver relação à segurança e meio ambiente, assuntos regulatórios, eu estou ali dando apoio. Você também encontra as vagas escrito como só meio ambiente ou só para área ambiental, ou às vezes no título da vaga vem segurança de trabalho, dependendo em que parte da segurança você atua. Você pode trabalhar com segurança ocupacional, que é a do trabalho, ou com segurança de processos. Então, Process Safety também vem. E todos esses mixes sempre em português ou em inglês, porque depende se a empresa é brasileira ou presta serviço para a Petrobras, ou se ela é uma multinacional. Em geral, as multinacionais escrevem em inglês. E também você tem que avaliar o seu nível de expertise, porque dependendo do seu nível de expertise, vem associado no título da vaga. Se é um nível de gestão, você vai ter ali coordenador, supervisor ou gerente. Se é um nível mais para técnico, você tem analista ou engenheiro ou especialista, consultor. Então, depende muito de qual é o seu nível de experiência na indústria e dos requisitos da vaga. Você encontra vaga com vários títulos. Quando você tem muita experiência, tem advisor, engenheiro sênior, ou você é um especialista, ou você já é um coordenador, um gerente, tudo depende. E lembrando sempre, é bom buscar essas variações no inglês. Então, todos esses termos para o inglês você vai estar focando quando forem empresas multinacionais. E aonde você vai fazer essas pesquisas? Eu normalmente faço e costumo encontrar mais, como eu falei, no LinkedIn e no vagas.com. E você tem vários grupos de empresa. Eu não sei qual é o seu foco, mas, por exemplo, se o seu foco é fazer tipo o que eu faço, atuar mais na gestão, implementação do projeto, mesmo que seja do projeto offshore, você pode focar em empresas operadoras de bloco. Essa empresa, normalmente, ela é responsável por gerenciar a instalação. Ela não tem uma mão de obra em que vai atuar na instalação, mas ela gerencia todas essas etapas. Então, que a pessoa de segurança e meio ambiente que trabalha na operadora do consórcio faz? Ela atua garantindo conformidade dos requisitos de segurança e meio ambiente. Por isso é muito importante para essas vagas, quando você for aplicar para essas vagas, você conhecer os regulamentos da indústria. A gente também desenvolve os estudos ambientais juntamente com as consultorias, então a gente está ali revisando e garantindo a qualidade técnica daquele estudo. Dependendo do tamanho da empresa, da operadora do consórcio, se ela é grande ou pequena, você pode depender mais ou menos dessas empresas de consultoria. Às vezes uma empresa como a Petrobras, por exemplo, ela tem vários experts em vários temas, então ela depende menos da consultoria, ela influencia um pouco mais nesses estudos do que quando você é uma empresa menor e você não tem esses recursos internamente. A gente também faz gerenciamento da implementação dos programas ambientais. Esses programas ambientais são as condicionantes da licença. Então, normalmente, principalmente na área de perfuração, a gente terceiriza as pessoas que vão a bordo realmente implementar os programas ambientais ou garantir a segurança daquela instalação sob o ponto de vista do contratante, né, de quem contrata a sonda. Então, a gente terceiriza isso por meio de uma consultoria, mas a gente do escritório tem o overview, tem a visão geral de todo o projeto. A gente faz a gestão tanto da sonda, né, do que eles têm que cumprir, a gente monitora isso, quanto dos nossos projetos por meio da consultoria. A gente participa e organiza de auditorias, simulados para cumprimento regulatório, então essa parte também é dentro da operadora do bloco que faz. A gente participa de grupos técnicos de estudo no IBP, assim como eu comentei no início da semana, eu estava num grupo técnico que na verdade era um workshop de auditoria interna para auditar a prática 7 do SGSO, que é o Regulamento de Segurança do Sistema de Gestão de Segurança Operacional da ANP. Então a gente contribui com esses desenvolvimentos de
guias que vão servir de padrão para que você implemente os regulamentos. E quais são essas empresas? Hoje em dia, as que operam no país, e principalmente multinacionais, que me vieram à cabeça foram Equinor, Shell, Repsol. A Repsol não está operando hoje, mas ela é parceira em muitos blocos. E ela ganhou, se eu não me engano, em 2018, 2019, blocos como operadora. Então, pode ser que venham alguns projetos de lá. ExxonMobil, a Trident, BP do Brasil, Carum, Perenco, Total, Enalta, BW Offshore, ou seja, tem várias operadoras em que você pode buscar essas vagas, ou no LinkedIn ou entrando no site delas. Agora a gente também tem oportunidades em operadoras de instalação offshore, que são as donas das instalações, seja de perfuração ou de produção. Então, normalmente quando você assume uma posição de segurança e meio ambiente dentro dessa empresa, seja como um engenheiro, ou um supervisor, ou um analista, eu esqueci de dizer que nas operadoras de bloco, a gente não costuma muito embarcar, é bem eventual. Ainda mais agora com a questão do Covid. Então, os embarques eventuais são mais para gestão mesmo de como está sendo implementado o processo, acompanhar mais de perto. Eu, por exemplo, quando eu trabalhei na minha primeira empresa, eu fiz embarques durante um período de um pouco mais de 6 meses a 1 ano. Então, na época foi principalmente, assim, o período maior que eu fiquei embarcada foi porque a sonda era nova e tinha uma curva de aprendizagem que a gente estava tendo muito, aquela parte da base da pirâmide, a gente estava tendo muito quase acidente. Então, a gente precisou ter uma gestão maior da questão de segurança em loco e fazer a ponte, né? Porque a gente tem requisitos internos e os requisitos externos, que são as regulamentações. Então, fazer a ponte com o que a gente tem, com todos esses requisitos que a gente tem que cumprir, com o que é executado, com o que é realizado na sonda, era uma ação muito importante que a gente precisava tomar. Tanto é que melhorou muito essa curva de aprendizagem e no final a gente já tinha reduzido bastante a quantidade de quase acidentes. Nessa época, tanto é que meu embarque não era... eu não ficava dedicada a embarque. Eu tinha um regime em que eu trabalhava 7 dias no escritório, 7 dias embarcado e 7 dias de folga. Então, e isso foi algo assim realmente muito não usual, muito pontual. Então, quando você trabalha para operadora, principalmente engenheiros de segurança e meio ambiente, a gente não tem o costume de embarcar. Mas esse seu foco é embarcar, fica um pouco mais fácil adquirir a experiência de embarque em operadoras das instalações, da instalação de perfuração, da instalação de produção. Você, de repente, almejar uma vaga nessas empresas, fica mais fácil de você conseguir o embarque. Por quê? O profissional de segurança e meio ambiente, principalmente de nível superior, ele tem a parte da gestão, assim como operadora, ele faz o link, né? Ele atende ao contrato com a empresa que está contratando ele, e ao mesmo tempo ele tem responsabilidade de garantir a segurança daquela instalação. Então, para fazer essa ponte, ele muitas vezes tem que estar a bordo, dar uma olhada em como é que está a situação lá, passa a situação para o cliente, toma medidas, faz implementação, as auditorias. Então, ele tem essa interface um pouco mais próxima com a sonda ou com a plataforma de produção. Eles também veem muito a questão de regulamento técnico. Agora, eles veem muito a questão de regulamento técnico, e quem fica muito mesmo na plataforma, quais são as funções normalmente ficam? Dentro da operadora da instalação, normalmente a gente tem muito técnico de segurança e técnico em meio ambiente. O técnico de meio ambiente normalmente é uma contratação de consultoria por meio da empresa operadora do bloco. E o técnico de segurança é um cumprimento regulatório que a própria sonda tem que garantir. Então, as funções de segurança e meio ambiente a bordo de plataforma, para quem tem interesse em embarcar, normalmente são de nível técnico e vem por meio de consultoria ou do operador da instalação. Então, se o seu foco é esse, de repente trabalhar na operadora da instalação offshore, tem empresas hoje, as empresas que têm contrato vigente, que estão atuando no país, são a Transocean, a SBM, a Modec, Ocean, Etesco, Cidril, não sei se eu esqueci de mais algum, mas esse é um bom caminho para quem quer
eu vejo como ganhando melhores salários, um pouco mais de estabilidade e tendo a possibilidade de migrar para o onshore, se isso alguma vez for o seu interesse, porque muita gente gosta do offshore, mas ele tem suas mazelas, ele tem seus problemas, e a gente só consegue enxergar isso depois que a gente vive o offshore. Então, é legal ter essa oportunidade de poder migrar para um onshore se você tiver interesse. Uma empresa que te proporciona isso são as operadoras de instalação offshore. Agora, você também tem outras opções para embarque. Consultorias de segurança e meio ambiente também trabalham muito com as operadoras dos blocos, porque muitas vezes, principalmente projetos de perfuração, a gente não tem muita gente trabalhando, não tem muita gente para trabalhar em projeto de perfuração por causa da insegurança do projeto. Você não sabe se aquilo ali a gente vai encontrar petróleo, se vai se desenvolver, se vai ser realmente um projeto que vai vingar. Então, as operadoras normalmente não se comprometem muito com contratação. O que a gente faz? A gente, porque eu só trabalhei em empresa operadora de bloco, normalmente a gente terceiriza. E aí, quais são as empresas que a gente contrata, por exemplo, para fazer os estudos ou garantir cumprimento legal ambiental? Hoje em dia, tem 3 que são muito, muito usadas pela maioria das empresas, que são a Ecology, a Whit O'Brien, a ERM e a Tetra Tech. Então, essas são as empresas que mais contratam, que mais têm contrato, né, com as multinacionais, principalmente. Petrobras contrata praticamente, eu não sei, tem muitas empresas. Como eles têm uma frota muito grande e muitos projetos, eles têm contrato com empresas até que eu, por exemplo, nunca ouvi falar, não que eu conheça todas, mas que não são famosas no mercado. Então, mas as que mais trabalham com as multinacionais são essas que eu mencionei. Além das empresas consultorias de HSE, você também pode botar seu currículo em empresas headhunters que trabalham para a indústria do petróleo. Quais são as que... E tem várias. Eu, por exemplo, quando entrei nesse meu último emprego, nessa vaga que eu ocupo hoje, eu fui contatada por uma headhunter que me achou no LinkedIn. Então, eu sei quais são, e é bom, por exemplo, você adicionar as pessoas, porque dentro dessas empresas de consultoria que contratam mão de obra para o mercado de óleo e gás, eles têm pessoas de RH pontos focais para a indústria. Então, é bom você entrar, de repente, na página desses headhunters e procurar ali quem é do RH que fica responsável, que tem foco pela área de óleo e gás. E aí faz já um contato, de repente se mostra disponível ou algo desse sentido. É interessante, às vezes só de fazer o contato já vale, sabe por quê? Eles postam muitas vagas e às vezes só de ter o contato ou seguir, de repente, você não precisa adicionar como contato, mas seguir, eles compartilham muitas vagas, então você fica a par do que está acontecendo nessa indústria. Então, quais são as headhunters mais usadas, as empresas? Reis, que é a HAYS, não sei se todo mundo conhece, a Robert Half, a Michael Page, a Page Personnel e a Petra Group. Essas são as que eu lembrei, assim, que mais são usadas na indústria, mas existem outras. Então, assim, tem muitas formas de você conseguir entrar para a indústria de óleo e gás. Não é só isso que faz você entrar, não é só você encontrar a vaga, isso é um dos pilares. Você tem também que ter um bom currículo, construir um networking, ter as habilidades, tanto as técnicas quanto as pessoais que as vagas pedem. Então, ficar antenado quando as vagas surgirem, ainda que de repente você não se sinta apto para aquela vaga, ou você não tem quase nada do que pede ali. Mas sempre olha quais são os requisitos, para você ter um feeling do que costuma ser pedido. Assim você vai conseguir melhor se preparar para as vagas quando surgirem a que você quer realmente aplicar. Outra coisa, ter um plano de carreira. Você tem que saber, por exemplo, em que unidade você quer trabalhar, em que área você quer trabalhar. Você quer trabalhar mais fazendo a gestão
de SMS do projeto como um todo, coordenar as equipes, de repente ser o cliente que vai estar ali contratando outras empresas para que execute o projeto de forma a atender as agências regulatórias, ou você quer ser mais a pessoa que vai estar lá em loco executando as ações e dando inputs para os relatórios em que vão para o escritório, ou você quer ter a flexibilidade, de repente uma possibilidade de alterar a carreira, de repente uma hora você quer estar no offshore, depois você quer estar numa base de apoio. Eu esqueci de mencionar empresas também de base de apoio, que também tem a parte de segurança e também tem interface com a indústria do petróleo. Então, quando você faz o seu plano de carreira, você consegue entender melhor quais são as suas opções e mapear qual o caminho que você vai seguir. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer. Era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que tenha ajudado. E é isso, assim, a indústria de petróleo não é algo como as pessoas pensam, que é muito fechado e só por indicação que se entra. Não é assim. Eu acho que, como toda indústria, principalmente na petróleo, você tem que realmente conhecer um pouco o caminho das pedras e tentar entender o que é esse mundo, como que ele funciona, para poder conseguir a sua vaga. Não é algo difícil, você só precisa estar realmente bem preparado, saber onde você quer chegar e mapear os seus passos e seguir. É isso que eu tinha para falar para vocês. Não sei se alguém tem pergunta, se não eu vou encerrar por aqui. Qual a sua orientação para início, para nível técnico, essencial para início? É para embarcar, Paloma? Se for para embarcar, em nível técnico, você minimamente tem que estar habilitada. Se você não tem experiência, por exemplo, com offshore, você pelo menos tem que ter os cursos que te habilitam a embarcar. Isso não é a única coisa. Mas pelo menos CBSP e RIUT tem algumas NRs que são exigidas também para trabalho embarcado. Mas assim, se você nunca embarcou, eu acho, e não tem experiência com embarque, tem só com segurança do trabalho, existem oportunidades que que você consegue acessar sem experiência esse ambiente, mas não é fácil de achar. O caminho é muito mais longo. Então, o que eu aconselho? Por exemplo, tentar entrar por base de apoio. Aqui no Rio a gente tem a Nidshore, eu não sei de onde você é, mas buscar onde tem as bases de apoio, ou buscar empresas que atuam prestando serviço para o offshore, mas no onshore. Tipo isso, ou uma empresa de barco, de barco de apoio mesmo. Tanto base de apoio quanto barco de apoio são ambientes interessantes. Eu mesma já embarquei num barco de pesquisa. E conta muito para o seu currículo você ter embarcado, mesmo que não tenha sido numa sonda ou numa plataforma, num barco de apoio para operações offshore. Então, Bram, Solstad, mais qual? Não sei, eu teria que ter listado, esqueci. Mas empresas que prestam serviço, West, né, que é a Bram. Então, assim, buscar essas empresas que permeiam, que prestam serviço para a indústria de óleo e gás, e daí ir galgando um pouco de experiência. Vai construindo o seu currículo. Isso é uma coisa que muita gente não faz. Currículo não é uma coisa estática. Então, assim, se você quer concorrer para uma vaga, para uma operadora, e eles estão pedindo, sei lá, vários requisitos, você tem 70% daquilo, constrói o seu currículo de forma que você enalteça as suas experiências e mostre a aderência àquela vaga. Então, para cada vaga você pode fazer isso. Eu, por exemplo, eu já trabalhei tanto com meio ambiente, com segurança, com qualidade, com segurança de processo, mas se eu vou, por exemplo, focar numa vaga de segurança de processo, eu vou colocar tudo que eu tenho de experiência e enaltecer a minha experiência em segurança de processo. Todas as atividades que eu desenvolvi que tivessem relação com isso. Então, uma coisa a se fazer é isso. Pega o seu currículo, enaltece tudo que você tem em relação à segurança que você sabe que é útil no ambiente offshore. Para isso você tem que ter um pouco de conhecimento do que é o ambiente offshore, para você poder enaltecer. Que aí a sua experiência no ambiente offshore não vai ser tão relevante assim. E se você puder começar pelas áreas, né,
que prestam suporte, é mais fácil ainda. E é isso. Ó, vou te dizer a minha expectativa, assim, quando eu tô fora do mercado e quero entrar, eu normalmente boto uma meta de no máximo 6 meses. E é muito trabalho até conseguir. E eu te digo, as 2 vezes em que eu precisei entrar, eu bati nesses 6 meses. 6 meses é um prazo que eu acho, assim, bom para você, com calma, pesquisar as vagas, fazer o seu plano, adequar seu currículo, adequar o LinkedIn, dar uma estudada em quais são as habilidades interpessoais, as habilidades técnicas que precisam para as vagas que você quer, e corre atrás, e vai estudando, vai fazendo, não fica parado. Eu conto sempre a minha experiência, por exemplo, com o meu primeiro estágio, porque foi meu primeiro não. Eu, na primeira experiência em que eu tive profissional, começou com um plano de ação. Eu sabia muito bem onde eu queria estar. Eu sabia muito bem que eu queria trabalhar na área de meio ambiente. Então, assim que eu soube que eu passei para a faculdade, eu coloquei currículo em todas as operadoras de petróleo, porque meu objetivo já era operadora de petróleo. No meu primeiro semestre, eu fui chamada. Só que no final da entrevista, quando eu já estava na entrevista com gestora, que me disseram que a vaga era para a área comercial. Então, na mesma hora, eu sei que eu não sou nada boa comercial e não é o que eu queria. Então, eu falei para o gestor que a minha intenção era trabalhar na área de meio ambiente. Perguntei se não existia nenhuma vaga aberta para essa área. E ele disse que não, infelizmente não. Eles até tinham a área de meio ambiente, mas não tinha vaga nenhuma naquela época. E que ele deixaria meu currículo guardado, porque ele tinha gostado de mim, do meu perfil. Eu saí dali sem saber se realmente aquilo ali ia acontecer, se ele ia me chamar ou não. Mas passou 1 ano e eu fiquei nesse 1 ano só me especializando em meio ambiente, fazendo curso de semana de química, curso extracurricular, só esses cursos mais para te dar um overview, né? Gestão de resíduos, enfim, tudo relacionado ao meio ambiente, efluentes e tudo mais. Cheguei lá, 1 ano depois me chamaram para entrevista de estágio já com gerente de meio ambiente, e eu já cheguei com vários cursos extracurriculares da área. Tanto é que não acreditaram que eu tinha tantos cursos e pediram para levar os certificados. Então, assim, você chegar muito bem preparado é quase impossível de alguém te dizer não. Você tem que aproveitar esse tempo em que a oportunidade não chega para estudar o mercado, se preparar, fazer os contatos. Essa mesma vaga que eu tô hoje também é outro exemplo. Eu, quando fui para fazer a entrevista, eu já sabia onde eu queria, quais eram as empresas. Inclusive, o nome da empresa que eu tô hoje foi o nome que eu botei na minha listinha lá das 3 empresas em que eu tinha foco de entrar. Então, quando eu recebi a ligação do Headhunter, uma das coisas que foram seletivas para o meu processo, para dar continuidade no meu projeto, era o nome da empresa que eu queria estar, era o nome da empresa que estava me selecionando por trás da Headhunter. Então, quando ela me perguntou qual era a empresa que eu tinha sonho de trabalhar, casou com ser a mesma empresa que estava buscando um profissional na área. E não só isso, quando eu fui para a entrevista com o gestor, eles gostaram tanto do meu perfil que eu não fui para a vaga em que eu fui chamada. Eles abriram uma vaga especialmente para mim. Então, assim, se você se prepara, se você consegue descrever bem no seu currículo o que você faz, quais são as suas capacidades, se vender mesmo, né? Você não vai estar mentindo, você só vai estar mostrando o quanto você é aderente, adequado, e quanto você vai agregar para aquela empresa. Ainda que a vaga não surja, ela não exista, ela vai surgir. Então, aproveita esse tempo em que a vaga ideal não chega para se preparar. Tá bom, Paloma? Espero que eu tenha te respondido e te ajudado. É isso, pessoal. Dei aqui um overview para vocês. Tô vendo aqui o Rafa falando que ele faz engenharia civil e pensa em trabalhar offshore. Então, Rafael, vai já estudando o mercado, vai estudando as empresas, onde você pode se encaixar, quais são suas habilidades técnicas e interpessoais, para que caminho você quer seguir, de repente dar uma ajustadazinha no seu currículo, ou aprimora alguma habilidade que de repente você ainda não tem tão boa, e com foco você chega. Acho que aí uns 6 meses, assim, trabalhando nisso, você consegue. Tá bem? Mundo offshore. É isso, pessoal. Não sei se vocês têm alguma dúvida.
Encontrar as vagas para a indústria de petróleo não é difícil, o mercado está melhorando muito. Todo dia eu posto aqui no Instagram vagas da área de segurança e meio ambiente, seja offshore, seja onshore, mas para a indústria de petróleo. Então, assim, é só saber procurar, você vai monitorando, né, essas vagas, ainda que de repente você sinta que não se encaixa nelas, monitora as vagas, vê quais são os requisitos, vai vendo, ajustando a sua rota e daqui a pouco vocês entram. Não é difícil como parece. Tá bem? Obrigada, gente. Eu vou encerrar por aqui. Espero vocês na segunda-feira. Espero vocês na segunda-feira lá no YouTube do WIN da Unicamp, onde eu vou falar sobre o que eu faço, sobre a área regulatória de segurança e meio ambiente que dá apoio às operações offshore. Como eu falei, é uma área em que vive o offshore no onshore. Eu acompanho diariamente a operação, reuniões matinais da operação, o tempo inteiro a gente está em contato. Então, é uma área muito interessante que pouca gente conhece, não existe uma formação específica para você estar. Eu, por exemplo, sou engenheira química com pós em engenharia de processos de óleo e gás e trabalho em segurança e meio ambiente nos assuntos regulatórios. Então, assim, não é critério formação. Se você tem interesse, é só começar a entrar no mercado, de repente pesquisar sobre quais são as legislações, ver como é que faz para implementar elas, como a indústria se organiza e como ela trabalha. A gente não faz nada sozinho, claro, a gente tem uma equipe, então a gente usa de muito trabalho de consultores, eles dão apoio pra gente e é uma área muito boa de se trabalhar. Eu digo que, pelo menos para a carreira em que eu segui, as operadoras de bloco são as melhores opções. São as que pagam melhor, são as que você tem mais estabilidade de carreira, porque uma vez que se encontra petróleo, o projeto de produção normalmente são 25, 30 anos. Tem gente na empresa onde eu trabalho que já tem mais de 20 anos de carreira só ali dentro, então é uma área muito boa de se seguir, que muita gente não conhece. E segunda-feira eu vou estar lá no YouTube do WIN Unicamp para falar um pouquinho mais sobre essa profissão. Tá bem? Vejo vocês lá. Obrigada por todo mundo que participou, todo mundo que apareceu por aqui.